Boa tarde, pessoal. Oi, Adri, tudo bom? Vamos esperar a Carol entrar. A Carol entrou, Carol, consegui. Só para contar para vocês, gente, eu não estava encontrando onde que fica a opção de entrar ao vivo, porque o Instagram mudou a configuração dos perfis de produtor de conteúdo e eu não achava onde que eu tinha que entrar. Mas deu tudo certo. Oi, Adilson, boa tarde. Carol agora está entrando, gente. Tudo certo. Acho que a Carol tá com problema para entrar, gente. Enquanto isso, enquanto a gente espera um pouquinho para ela entrar, eu vou falar um pouquinho sobre a Carol. A Carol, ela trabalha com consultoria de imagem e estilo e ela é analista comportamental. Então, o trabalho da Carol, ela vai explicar melhor, obviamente, para vocês, mas ela trabalha muito voltado também com o público feminino e voltado, ela entrou de novo, para buscar qual é a essência da pessoa, para através dessa essência a pessoa conseguir se expressar através do que ela veste. Oi, Carol, eu estava falando de você. Cheguei. Finalmente eu cheguei. Chegou, tudo bem, Cris? Boa tarde. A Cris é companheira fiel aqui das lives. Um beijão, Cris. Beijo, tudo bem? Tudo Bom, bom, Carol? E você, como é que tá? eu tô bem. Olha que engraçado, sem a gente combinar, nós estamos com a mesma cor. Verdade, a gente tá com a mesma cor, mulher. Eu Verde. amo verde. Principalmente o musgo, né? Que é uma cor muito natural, mas não é um natural vibrante, é um natural mais opaco, mais calmo. Eu amo Tô essa cor. quase um com a árvore aqui atrás, ó. Lindo, lindo, amei esse cenário. Ficou bonito, né? Eu só tô rezando pra não chover, Carol. Não vai chover, vai dar tudo certo, já deu. Carol, eu tava contando um pouquinho pro pessoal do seu trabalho, porque é a primeira vez que você vem aqui no canal. E a gente nunca teve o privilégio de trabalhar com uma pessoa que trabalha com consultoria de imagem e estilo. Então, acho importante você contar um pouquinho o que é o seu trabalho, até para desmistificar e até para a gente poder falar como que isso tem relação do seu trabalho com essa questão da autoestima que a gente vai abordar hoje. Então, conta para a gente aí da sua caminhada. Bom, eu acho que o mais importante de tudo é exatamente isso, desmistificar. Quando a gente fala sobre consultoria de imagem, sobre beleza, estética, geralmente vem aquela imagem da socialite com um monte de sacola de roupas de marca, cheia de botox, e a gente falando assim sobre questões como, não, você precisa usar isso, todas as regrinhas de etiqueta, e não é nada disso. A consultoria de imagem é um processo de autoconhecimento. Aliás, vou corrigir, a consultoria de imagem que eu, Carol Tiarga, faço é um processo de autoconhecimento. Por que eu falo eu, Carol? Porque falar de imagem por imagem eu acho futilidade. Porque não é só imagem, não é só beleza. A beleza, ela é consequência de você estar bem com você mesmo. Então, a consultoria de imagem é um processo de autoconhecimento em que eu vou entender o seu corpo, eu vou entender o seu rosto,
como eu sou analista comportamental, eu amo entender como cada curva do seu rosto, cada linha, ela vai falar um pouco da sua personalidade. Porque da mesma forma que a gente herda as características genéticas dos nossos pais, nós herdamos as características comportamentais deles também. E tudo isso está aqui, ó, na nossa face. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu nunca gostei do meu nariz. Sempre tive problema. Até porque eu venho do mundo da moda. Eu sou formada em design de moda. Então, quando a gente, dentro da faculdade, o tempo todo eu estava lidando com modelos muito mais altos do que eu, muito mais magras, com aquele rosto impecável. E o meu nariz sempre foi um problema gigantesco. E aí, estudando visagismo, eu entendi que essas bolinhas aqui que eu não gosto, elas falam exatamente sobre a minha personalidade expansiva. Ela fala bastante sobre o meu ritmo, que é essa pessoa que fala rápido, que fala com as mãos. E é uma personalidade, é uma característica muito forte minha, uma característica que eu amo. Então não adianta eu querer mudar o meu nariz, porque ele tá aqui, ó, contando exatamente quem eu sou. Então, a consultoria de imagem da Carol é um processo de autoconhecimento para resgate, principalmente da mulher. Porque eu quero entender quem é você, o que você está sentindo, quais são as características que você mais gosta. Como a gente vai utilizar essas características e alinhar isso às cores? E quando eu falo cores, não estou falando só em psicologia das cores ou cromoterapia. Eu estou falando da sua vivência com as cores também. Onde essa cor e esse sentimento ele vai te motivar. E aí a gente vai construindo a sua imagem através disso. Porque eu quero que a minha cliente se olhe no espelho e ela fale, uau, essa sou eu. E essa sou eu é entender o porquê que ela tá usando aquela roupa. O porquê que ela tá usando, por exemplo, uma alcinha assim e não uma alcinha reta. Eu quero que ela entenda, por exemplo. Recentemente eu atendi uma cliente em que ela gostava muito dos ombros. Porque nos ombros estavam a força dela. E como mulher poderosa, a gente começou a trabalhar esses ombros. E ela falou assim, Carol, eu me senti muito mais segura depois que a gente começou a passar por esse processo e eu comecei a mostrar melhor os meus ombros, eu me sinto muito mais segura. Inclusive, ela faz parte de um ambiente corporativo muito masculinizado. E a partir do momento que ela começou a mostrar um pouco mais dos ombros, ela conseguiu se impor mais. E se você for ver pela lógica, não faz tanto sentido assim, porque quando a gente mostra essa região, geralmente é uma região mais feminina, mais delicada. Mas através da percepção dela, ela trouxe essa força e conseguiu. Então é isso que é a consultoria de imagem da Carol Thiarga. E foi justamente por isso, né, por eu conhecer esse trabalho que você tem, de ser mais profundo, de não ser simplesmente uma consultoria de cores e estilo, como normalmente é de você fazer esse trabalho mais profundo, que a gente até acabou acordando de falar sobre esse tema, né, que é justamente essa questão da expressão da autoestima feminina, como que a autoestima feminina ela pode ser expressa de diferentes maneiras. E aí eu acho que é interessante, antes da gente continuar, contextualizar exatamente o que é essa questão da autoestima, né, Carol? Porque eu vejo no dia a dia, com amigas, com colegas, com mulheres no geral, que eu converso, e até mesmo em consultório, um equívoco muito grande, uma disfunção que eu acho que foi criada pelo marketing. Acredito eu que pelo marketing da indústria da moda, você vai poder me corrigir melhor se eu estiver falando bobagem. Mas a maior parte das pessoas, elas ainda conectam a questão da autoestima com a aparência, que é justamente o que você falou da época sua da faculdade. Há um padrão, um ideal de beleza, e a gente se compara com aquele ideal de beleza e fica nessa comparação do físico. E a hora que você não consegue atingir esse padrão, é onde as pessoas identificam que a partir daí a sua autoestima ela diminui, porque você não faz parte do que é o objeto de desejo da sociedade. Mas é uma definição muito mais ampla, né? A autoestima ela vem de outras coisas. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, como você enxerga no seu trabalho.
Então vamos lá, a gente vai ter que voltar. Vamos voltar lá no passado. Se nós formos observar na época medieval, a mulher, ela era o quê? Ela era moeda de troca. Uhum. O pai escolhia os casamentos para as filhas, pensando no bem dos negócios, pensando no bem da família, na saúde financeira, nos status. Então, a mulher, ela foi criada desde então. E a gente vem seguindo esse padrão. Por mais que a gente esteja quebrando isso, é um processo muito longo. Foram muitos anos com a sociedade vivendo dessa forma, em que a mulher ela tem que ser impecável, porque ela era vista como um produto e não como uma pessoa. Então, historicamente, já tem isso. E aí, com o tempo, apesar da evolução, nós continuamos ainda nos apresentando como um produto. E quando eu falo nós, é sociedade em geral, tá? Uhum. Não, não especificando as pessoas, mas é exatamente isso. A gente vê propaganda. 99,99% das propagandas são com mulheres. E é a mulher padrão. A mulher impecável, perfeita, por exemplo. Como todo mundo fala, o sonho da família de comercial de margarina. Que é aquela mulher que 6 horas da manhã tá sorridente, impecável, maquiada, com muitos acessórios, passando manteiga no pão para a família inteira tomar café. A mesa do café da manhã está montada, todo mundo sorrindo. E essa mulher? Ela continua sendo um produto. E Uhum. querendo ou não, isso está no nosso inconsciente. Que nós temos que ser impecáveis, nós temos que ser perfeitas. Então, nós aqui, cada uma de nós, dentro da sua carreira, do seu segmento, cada uma com a sua vivência. Há mulheres como eu sou mãe solo. Há mulheres que têm uma família inteira para cuidar. Há mulheres que são sozinhas, mas não solitárias, por escolha própria. Mas esse peso cai diariamente sobre nós. E a autoestima, ela não está relacionada só com a beleza. Ela é, sim, relacionada com a beleza, porque nós seguimos um padrão, atualmente, e aí entramos em várias discussões, principalmente, por exemplo, a gente está vendo essa tendência de inclusão. Nós estamos vendo mais mulheres negras, mais mulheres plus size nas propagandas. Mas a mulher negra da propaganda, ela sempre tem aquela... Ela é extremamente alta, extremamente magra, a Uhum. pele dela não é tão escura, é uma pele negra quente, então ela tá sempre com dourado. E mesmo a mulher plus size, o padrão que tá nas revistas é da mulher plus size com a cintura desse tamanho, um busto enorme, um quadril e umas coxas volumosas, sem uma estria e sem nenhuma celulite. Ou seja, cadê a conexão? Uhum. E aí vamos para outro ponto. Stella, me corrija se eu estiver errada, mas se todas as mulheres hoje levantarem, se olharem para o espelho e falar eu estou bem, eu me amo, eu amo o meu corpo da forma como ele é, quantas empresas, quantas indústrias não vão falir? Sim. É, Eu vejo, Carol, além dessa questão, um outro ponto importante, né? Que é justamente essa questão da construção da autoestima. Porque a gente vem dessa herança cultural, vem de todo esse histórico dessa moeda de troca do produto que sempre foi colocado, dessa sexualização da mulher, que se ela não for esse corpo perfeito, ela não serve para ser amada, admirada, e isso é uma coisa que fica muito dentro da cabeça das pessoas. Então, eu vejo também que há uma necessidade de desconstruir isso dentro da gente, para a gente reconstruir. Então, a autoestima, eu enxergo ela muito como uma construção pessoal, individual, que vem muito com relação às nossas atitudes. É uma lição da gente se desprender tanto do visual e a gente se conectar com o que é muito o seu trabalho, que é essa questão da essência. Então, como que eu passo a ter uma rotina de atitudes de autorrespeito, de autoconhecimento, de autoacolhimento,
E a partir daí, quando eu respeito a minha alma e eu passo a agir de acordo com o que eu sinto interiormente como sendo verdadeiro para mim, como que eu expresso isso no mundo para fora? Através de atitudes, através das Então, roupas? é uma Como... construção, porque, vamos lá, a gente volta também nesse mundo totalmente conectado. Existe muito esse autocuidado tóxico, que a gente vai observando que pelo menos uma vez por semana você tem que fazer skincare. Uma vez por semana você tem que olhar para você mesma e... Calma. Primeira coisa que a gente precisa entender é entender a nossa rotina Uhum. e as nossas necessidades como mulher. Entender realmente a sua essência. Então é parar no espelho, se olhar, e assim, quando eu falo se olhar, é olhar mesmo. Não é esse exercício de colocar uma roupa e falar, ok, não. Eu quero que você se olhe. Para ali alguns minutos. Olha para o teu rosto. Provavelmente todo mundo vai falar assim, ai, eu não gosto dessa mãe. Tá com uma manchinha aqui. Ou, ai, eu não gosto dessa linha. Olha, mas não foca nisso. Foca no geral. Foca no sorriso. É olhar para você e falar assim, uau, como os meus ombros são, por exemplo, os meus ombros são mais retos. E eu demorei muito tempo para perceber isso. Como meu ombro é reto, que legal. É você entender realmente as suas necessidades. E muitas vezes dói. E o doer de se olhar não é por você se sentir feia. Tem toda essa questão do padrão, mas o doer de se olhar, muitas vezes aquele corpo, aquele pedaço tem uma memória. E é uma memória tão dolorosa que muitas vezes a gente esconde em várias caixinhas e põe lá no subconsciente. Então, por exemplo, eu não gosto das minhas coxas. Mas por que eu não gosto delas? Aí você vai voltando. O meu problema com o meu nariz. Uhum. Volta à infância. O meu irmão, ele era um palhaço. E eu amo ele, mas ele era uma criança meio cruel. E ele passava e apertava o meu nariz e falava assim, fiz purê. E isso sempre me doeu. Porque era um bullying diário que o meu irmão fazia, uma brincadeira. E foi uma coisa que eu guardei na minha memória. Ele falar que meu nariz é de batata ou não, não faz diferença. Mas fez de alguma forma em mim. Como uma criança que foi construída, escutando isso, que meu nariz era errado, como adulta, eu carrego essa dor. E aí vem também de outras questões, por exemplo, não é... Por que eu quero tanto que meu nariz agrade alguém? Aí você vai puxando e vai entendendo por quê. É essa minha necessidade e é a criação que muitas nós passamos por isso, de ser impecável, de ser agradável, de ter que se encaixar. Então, a autoestima, e eu falo, não tem nada mais bonito do que você se olhar no espelho e você estar vestida de si mesmo. Uhum. Que a roupa, a maquiagem, o seu cabelo, ele vai falar dos seus valores, ele vai falar da sua essência. Então, por exemplo, durante muito tempo eu não queria usar rosa, porque eu achava rosa e estampa tudo muito junto. Eu achava isso berrante demais. Mas eu sou berrante demais. Eu sou essa personalidade berrante. Eu chego nos lugares, eu não chego falando, oi, tudo bem? Não. Eu chego, bom dia! Porque eu sou expressiva dessa forma. Eu havia até comentado com uma amiga, eu falei, esse pink é tão berrante. Ela falou assim, igual você, né? Porque eu sou berrante. Então, a imagem, ela tem que dizer quem você é. Eu tenho que olhar pra você, Estela, e olhar e sentir essa calmaria, esse lado mais natural, esse lado feminino. Então, assim, eu olho aqui o seu cabelo. Ele tem essas ondas, essas curvas, elas são muito atraentes, elas são muito naturais. Elas remetem a essa mulher selvagem. E é isso que hoje nós mulheres precisamos, resgatar essa força da mulher selvagem, da Deus interior, realmente, assim, resgatar esse poder, essa autoestima e falar, eu sou a Deus, não é nem eu sou a mulher da minha vida, eu sou a deusa da minha vida. Porque se tem alguém que tem poder para abrir caminho e fazer tudo acontecer e realizar as coisas, é só você. Tá ali, tá nas nossas mãos.
E durante tanto tempo nós fomos obrigadas a sufocar essa força, essa energia, que aí a gente sufoca realmente. Pintando o cabelo de loiro, igual tá dizendo na revista, porque todas as mulheres loiras são mais atraentes. Passando batom vermelho, mas esse vermelho ele não é tão vermelho, senão eu fico com cara de mulher vulgar. E por que a gente vai colocando várias regrinhas dessas? Porque eu tenho que mostrar pele, mas não posso mostrar muito. Eu não posso usar vermelho porque o vermelho é vulgar, mas eu também não posso usar rosa porque é infantil. Sabe? Todas essas questões que nos anulam. E a imagem, a autoestima é isso. É você berrar pro mundo a tua essência. Eu acho que essa questão que você tocou agora, Carol, da anulação, ela é importantíssima da gente também fazer um ponto na questão do emocional, porque além da questão física, há toda uma questão do comportamento ideal para a mulher, né? Você tem que falar num tom que seja autossuficiente, mas não muito alto, mas não muito baixo, porque senão você fica tímida. Você pode olhar para não sei quem, mas não pode olhar assado. Eu vou até contar uma situação que aconteceu comigo uma vez, que tem muito a ver com isso. Eu tinha um namorado uma vez, e a gente estava numa padaria tomando café, era 6 horas da manhã, assim, de um dia de semana, porque era dia de rodízio, era super cedo. A gente tomando café antes de entrar para a empresa, e ele me ignorando, literalmente, ele assistindo, tinha uma televisão nas minhas costas, mas mais em cima, né? Ele me ignorando, assistindo a televisão, e eu, para me distrair, já que eu não tinha ninguém para conversar, eu comecei a olhar o ambiente em volta, né? De repente ele me deu um tapa na mesa e falou: "Você tá olhando para quem?" Eu falei: "Como assim?" Eu tô aqui, você tá achando que eu sou idiota? Você tá achando que eu não tô vendo que você tá paquerando todo mundo? Você não tem que ficar olhando em volta. Então é muito essa questão do como esse comportamento ele também é normatizado, e a autoestima, quando te colocam uma regra para fora e você não consegue cumprir com aquela regra porque a tua alma pede que você seja diferente daquilo, e você começa a ser taxada de errada por conta desse comportamento diferente, e você vai dando... A gente, de alguma maneira, dá permissão para que isso entre na nossa mente, e a gente começa a acreditar que aquela aprovação do outro ela é necessária para a construção da nossa autoestima. Então, a partir do momento que eu descubro verdadeiramente que dentro de mim eu não preciso da aprovação do outro para me permitir ser o que eu sou, eu não me encaixo mais nessas regras sociais. Eu simplesmente vou ser quem eu tenho que ser. Isso é uma coisa que acontece do dia para a noite? Não, não é, né? É como todo e qualquer processo terapêutico, e eu acho que tem muito a ver também com o que você faz. É um pouco e um passo de cada dia, né? Eu Carol, falo que a autoestima é uma construção diária. sim. É uma Todos os desconstrução e é uma reforma, né? É uma reforma é eterna. a questão de você se olhar constantemente. E tem uma questão que uma amiga me citou e eu falei assim, uau, isso também faz parte da autoestima. Porque assim, uma amiga minha, ela me elogiou uma roupa. Eu falei assim, ai, que bom, que legal que você gostou. Eu comprei na promoção, paguei só R$ 20. E aí, de novo, ela gostou de um outro batom, um batom que eu tava usando, e eu falei, nossa, menina, você nem sabe, eu comprei agora na Black Friday, paguei R$ 9,90. E foi assim a minha vida inteira. Aí ela chegou recentemente e falou assim, mas Carol, eu não tô perguntando quanto você pagou. Eu estou elogiando. Aceita esse elogio puramente. Você não precisa diminuir o produto para se sentir bem. E eu falei, caramba. Gente, eu trabalho com imagem, eu trabalho com autoestima, e ainda assim, a gente vai ver pequenos detalhes dessa anulação. E essa anulação é uma coisa que vem socialmente, vem do comportamento, mas vem de nós. Por que eu não posso me sentir bonita? Por que eu não posso me sentir bem? É arrogância da minha parte quando alguém falar, nossa, como você tá bonita, obrigada. Uhum. E muitas vezes nós somos educados para sentir
esse elogio e falar, nossa, é porque você não viu, eu tô assim, porque você Ah, não me viu arrumada. diminuir. Uhum. A gente vai se diminuindo. Sim, É arrogância nossa quando alguém fala, uau, como você tá bonita. Pega esse elogio, coloca aqui dentro e fala muito obrigada. Agradeço. Ponto. sim, Aceita. A gente tem que aprender a fazer isso. Aceitar. sim. É como se fosse errado, né? Você receber um elogio. É Exatamente. muito interessante. E eu coloquei, Carol, essa semana, semana passada, a caixinha de perguntas nos stories do meu perfil. E eu fiz várias perguntas, recebi vários feedbacks. E apareceram coisas muito interessantes, que eu perguntei quais são os maiores obstáculos que as mulheres têm para superar esse obstáculo da autoestima, né? Uhum. E apareceram coisas assim, como o que eu chamo de síndrome da Cinderela. A síndrome da Cinderela, o que é a síndrome da Cinderela? Eu já vi isso acontecer várias vezes, mesmo atualmente ainda acontece muito, e eu já vi acontecer com amigas minhas, tá? É a pessoa que batalhou, trabalhou muito para construir uma carreira, aí um dia ela casa. Aí Ai, a hora que ela casou, acabou, porque larga tudo para viver para o casamento, para cuidar dos filhos, e aí acaba acontecendo o efeito dessa síndrome da Cinderela, que é a invisibilidade, né? A pessoa ela faz muito para os outros e acaba virando uma obrigação. Aquilo acaba não sendo visto por quem compartilha da mesma casa. Apareceu isso, pessoas também me narrando a questão da frustração por não se encontrarem, não se reconhecerem e descontarem na alimentação, e as consequências que esse descontar na alimentação traz para a vida das pessoas. E também apareceu, claro, muito essa questão da escravidão e da dependência da indústria da beleza e da comparação com esses padrões. Mas como que você vê, Carol, esses itens, né? Essa questão da síndrome da Cinderela e essa são muito questão toda da bom. invisibilidade dentro do seu trabalho? Então vamos lá. Primeiro ponto, a síndrome da Cinderela. Eu trabalho muito com esse lado, principalmente boa parte dos meus clientes vem desse lado, mas eu não chamo ele de síndrome de Cinderela. Eu chamo ele do síndrome da galinha, porque é aquela mãe que pega todas as crianças, todo mundo, e coloca debaixo das asas. Você pode ver, a galinha, ela põe todos os filhotinhos debaixo das asas. Uhum. Os filhotes já estão grandes, já são adultos. É o marido. E ela tá aqui assim, ó, tentando colocar todo mundo aqui. Pesa. E você pode até ver que essa mulher, ela tem uma postura assim. Ela tem uma postura mais corcunda. Por quê? Aqui, ó. Protege todo mundo, mas não se protege, fica vulnerável. Uhum. E esse é um ponto muito importante, porque é muito comum. Primeiro que assim, casou, geralmente o marido, ele tem, o homem no geral, tem essa insegurança da mulher empoderada. Porque Uh, uh. e muitas de nós, mulheres empoderadas, são solteiras por quê, né? Porque ele tem uma mulher empoderada, dona de si, ela não vai ficar quieta. Ela não vai se submeter a qualquer situação. Então, essa anulação já começa aí. Não é todo homem que se sente confortável do lado de uma mulher empoderada. E para não ficar sozinha, porque nós fomos educadas dessa forma, que a mulher só é completa se ela é casada e com filhos, com uma família perfeita. Perfeita para quem? Tem que ser perfeito para você. Então, no meu trabalho, a primeira coisa que a gente faz nessa parte é trazer a visão da mulher para ela mesma. É entender o que faz ela feliz. Se for ser dona de casa,
Se ela se satisfaz em cuidar da casa, em cuidar do marido, mas cuidar dela também, porque ela não pode esquecer dela, tudo bem. Mas se é uma mulher que ela tem essa necessidade de estar na rua, de estar em frente a alguma coisa, que ela tem esse perfil de liderança, de executora, peraí, então tá errado isso. Então vamos resgatar. O primeiro passo é esse, é olhar para si e começar a quebrar essas amarras. Porque da mesma forma que a gente fala, não, a mulher ela tem que ser empoderada, ela tem que ser isso, aquilo, isso daí também pesa para a mulher que ela não quer. Não faz parte do perfil dela. A gente precisa entender isso também, são perfis diferentes. Enquanto algumas mulheres, elas nascem com essa deusa interior, que eu brinco que é uma deusa de guerra, de ação, outras mulheres nascem com a deusa interior voltada para a nutrição, pelo ato de cuidar. Então, tem certo e errado? Não. Tenham respeitar a sua essência. Então, quando essa mulher de guerra, ela se anula, ela anula essa sua força, ela anula seu poder de ação e se submete a ficar em casa, ela começa a ficar infeliz. Ela começa a se anular de tantas formas que, assim, os anos passam e ela nem viu passar. Uma hora ela vai se olhar no espelho e ela vai encontrar um cabelo branco, isso vai frustrá-la, porque ela casou com 25 anos, hoje ela tem 30, 35, e ela viu a vida dela ir embora, e ela não fez nada. E como a vida dela foi embora? Ela servindo a alguém que não é a ela mesma. Eu acho muito interessante essa questão que você levantou, Carol, também com relação a esse papel do casamento, né? Ainda hoje, mesmo com todas as conquistas que as mulheres já passaram, eu acho que é a conquista mais marcante, que é uma coisa que parece super singela, super simples, mas que ela foi marcante, que foi o direito ao voto, né? Mesmo com tudo o que aconteceu depois dessa conquista, porque eu acho que o voto, embora aqui no Brasil, por a gente ter uma cultura de politização ainda muito pequena, as pessoas não dão valor para o poder que isso tem, então parece pouco. Mas a partir do momento que as mulheres conquistaram essa questão do voto e começaram a construir um novo papel social, muitas coisas elas deveriam ter mudado, mas o papel do casamento ele ainda continua, parece que congelado no tempo. Eu vejo mulheres novas, metade da minha idade, o como elas ainda colocam o valor delas em cima de um relacionamento. Por que que ninguém quer namorar comigo? Por que que eu não sou bonita para ninguém? Por que que ninguém quer ficar comigo? Por que que as pessoas vêm, ficam comigo, mas só querem saber da minha aparência, não querem saber de ter um relacionamento sério? E essa autoestima dessas mulheres tão jovens, ela vai sendo minada por causa desse papel do casamento. E esse papel do casamento, ele vem muito implantado na nossa mente por causa dos contos de fada, né? O conto de fada, ele te educa desde pequena que você precisa encontrar, né? E é muito interessante porque o homem, ele vem como sendo a chave que vai abrir a porta da tua felicidade, tanto que os contos de fada, eles terminam, casaram-se e viveram felizes para sempre. E aí é que tá. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu casei muito nova. Eu casei com 19 anos. E nesse mundo imaginário do contos de fada, teoricamente era para eu ser feliz para sempre. Porque eu casei com o quê? Com o amor da minha vida, minha paixão, aquela coisa até do romance adolescente que a gente sempre assiste, que é o romance do... Eu entrei na faculdade, eu conheci o amor da minha vida e nós casamos e uau! Gente, não é essa a vida real. Não é. E não digo. E assim, basta. O amor basta. Também não basta. Porque se você, mulher, você não tá bem com você mesma, você não tá bem com o outro. Esse vazio que tem aqui, e é um vazio que não é a necessidade da gente colocar algo. É a sociedade que fala, você é incompleta
se você não tiver isso. Uhum. Quantas cobranças a gente não tem nesse momento? Por exemplo, eu me casei nova, me divorciei cedo e fui mãe cedo. Hoje eu tenho uma carreira. Com 25 anos eu tenho uma carreira, eu tenho uma faculdade, eu tenho uma pós-graduação, tenho muitas conquistas e um filho pequeno, que é, Uhum. que é o meu Uma parceiro, gracinha. que é uma gracinha, é o meu bebê. E aí eu escuto muito. Agora falta você se acertar Casar. com alguém, casar, dar uma segunda chance. Porque o teu Uhum. filho precisa de um irmão. Oh, meu Deus. Gente, calma, eu tenho 25 anos. Assim, isso é pra nós, pra eu, mulher divorciada. Essa pressão também vem pra mulher que ela é casada e não quer ter filhos. E eu tô falando, mulher que é casada e não quer ter filhos. É a família child free que decidiu. Eu não quero ter filhos. Uhum. Nossa, mas quando é que vocês vão engravidar? Você vai se arrepender daqui por pouco. Mais pra frente, quando você não puder. E quando você ficar velho? Isso é uma questão que várias mulheres escutam. E Sim. quando você ficar velha, quem vai cuidar de você? Exato. Gente, Nossa, filho não é, sim. filho não é enfermeiro. Filho não é. Você não A faz gente tem filho pra tanto você. isso. Não, você não faz filho pra você ter uma segurança. Na poupança. Abre uma poupança, faz ótimo. Ainda contrata alguém que é especializado em cuidar. Entende? Então, assim, as pessoas criam no imaginário que se você não tiver alguém, que você não, se você não tiver casada com filho, não é filho, são filhos. Aquela casinha, aquela imagem da casinha perfeita com os cachorrinhos, as crianças correndo, se você não tiver isso, você é incompleta. É, eu acho, Carol, que a gente acaba abordando também uma linha muito tênue entre o que é a nossa vontade e o que é uma vontade que veio pela sociedade. Chega a um ponto que essa cultura, né, essa cultura toda que permeia esse papel da mulher, que ronda essa questão da autoestima com relação ao mundo externo, ela está tão intrínseca, ela está tão misturada no nosso cotidiano, que a gente não sabe distinguir, às vezes dá muito trabalho, demora muito tempo no processo terapêutico para a mulher distinguir o que é realmente a vontade dela e o que foi uma vontade que ela aprendeu que deveria ser dela. E aí fica esse conflito interno que às vezes é muito difícil para a mulher identificar. Ela fica tentando se encaixar nesse padrão do casamento, da família, dos filhos, no padrão de beleza, bom, em toda essa cascata de coisas que existe, né, para as mulheres se encaixarem, mas dentro dela, ela não sente que aquilo é bem exatamente verdade. Mas ela vai se forçando, e vai se forçando, e vai se forçando. E E quando aí você tem se emulação. força, e quando você se força a ser alguma coisa diferente do que você é, e você abordou isso muito bem quando você falou, às vezes a pessoa tem a deusa interna, tem um arquétipo, tem uma essência que é diferente do que a sociedade pede, e isso acaba sendo anulado, né? Sim. Anulado eu não digo porque essa força da essência da mulher, ela sempre está ali latente. Ela fica Mas tentando se foca. manifestar a todo momento. Então fica aquele conflito. E esse conflito é o que gera essa sensação de vazio, de que alguma coisa não está errada, não está certa. E aí vem aquela onda de frustração, do mau humor, e aí começam a te chamar de histérica, de ranzinza, de Vamos chata, de ler. rabugenta. A questão emocional, ela vem trazendo sintomas. Porque esse arquétipo, ele não é sufocado do dia pra noite. Não. Da mesma forma que ele não é resgatado do dia pra noite, ele não é sufocado pro dia da noite, do dia pra noite. São anos de construção em cima disso, de tentar encaixar isso num padrão. Então vamos lá. O quanto essa mulher não sufocou, e aí vem o mau humor, vem a sensação de não realização. Porque quando você sufoca, cadê a força para você realizar? Porque vem daqui. Nossa força está aqui, é no corpo.
Algumas de nós trabalham com o coração. Outras, essa força vem muito mais do útero, vem muito mais dessa questão da criatividade, do poder de criar. Outras estão aqui. Mas essa força, ela foi sufocada durante tanto tempo, começa a ter sintomas físicos. É a menstruação que fica desregulada, é uma cólica que vem e a gente não sabe o porquê. Gente, o útero tá ali. Primeira coisa, quando você anula o feminino, eu particularmente, primeira coisa, quando o meu feminino é anulado, eu sinto no útero. Sim. Começa a doer tudo, começa a formar cisto. Gente, a sociedade vai construindo isso, a gente vai sufocando esse sentimento e ele vem virando dor. Sim. E a gente vê... Ele vai aparecendo no corpo de diferentes maneiras, né, Carol? Ô, Carol, e vamos lá, vamos fazer um bate-bola agora, vamos fazer uma proposta de um bate-bola, de dicas do que as mulheres podem fazer para começar a desconstruir, né? Exatamente o que o Felipe colocou aqui para gente, ó, que temos que olhar para dentro e buscar isso, buscar essa verdade enquanto a sociedade estiver olhando para fora, vamos continuar assim. Então, vamos pegar essa fala do Felipe aqui, que foi super pertinente, e como que a gente vai trazer esse olhar para dentro? Aí você fala uma, eu falo outra, e a gente vamos trocar umas dicas aí, vamos. Então, assim, o meu olhar, ele começou quando eu simplesmente parei no espelho um dia e eu olhei e falei, ué, essa imagem não sou eu. Ele foi um esboço, ele é um sopro de quem eu era. E ele é um sopro de quem eu posso ser. Eu olhei aquilo, eu senti insatisfação, eu me senti incomodada. Porque a partir do momento que você se olha no espelho e você desvia o olhar, tem alguma coisa errada aí. Uhum. Então, entender que tem alguma coisa errada porque você desviou o olhar é o primeiro passo. E aí existem vários processos. Um deles, inclusive, foi o que eu liguei pra você e falei, pelo amor de Deus, Estela, me ajuda. Eu não sei o que está acontecendo. Que aí, por favor, explica pra gente. Sim, eu acho que são vários pontos, né, Carol? Tem essa questão, eu acho que a parte física, ela é o primeiro sintoma, ela é a coisa que fica mais evidente daquela primeira coisa, assim, né? E existem camadas que são mais profundas. Então, imagina que a construção da nossa mente, ela é como uma cebola, né? Você tem a sua essência lá naquele miolinho e em volta da sua essência você vai colocando várias capinhas. Eu, na verdade, eu acabei substituindo essa imagem da cebola por aquelas caixas de presente, sabe, no final do ano, que às vezes você quer dar uma joia muito cara para uma pessoa que você ama demais, mas você não quer entregar aquela caixinha pequenininha, aí você coloca a caixinha dentro de uma caixa maior, uma maior, uma maior, e entrega uma caixa gigante. Então, é exatamente isso. A gente tem que ir tirando esses papéis de presente, essas caixas e tudo isso, até chegar naquela joia. Então, a primeira dica que eu dou é também da pessoa começar a olhar para as atitudes. Eu acho que a atitude mais simples, que ela está assim em paralelo com essa questão do se olhar e desviar o olhar, é o quanto de nãos que você fala quando você queria falar sim, e o contrário também, muito verdade. Quantos sims você fala, mas na verdade você queria falar não. Mas você falou sim, porque você tem que ser a pessoa legal, você não pode desagradar, né? Ai, como é que eu vou fazer isso? Olha, um outro passo que eu acho muito importante, e é assim, eu tenho feito isso com muitas das minhas clientes e tem dado um resultado muito positivo, e eu incentivo todos os meus clientes a fazerem isso. É a primeira coisa, se olhar sem roupa. Se olha sem roupa no espelho, se olha, olhar mesmo. E ao mesmo tempo que você está fazendo isso, porque você tem que entender o seu corpo. Porque não adianta, eu tô aqui com uma blusa, eu tô com um vestido, eu não tô vendo o meu corpo, eu não tô sentindo a minha pele.
se tocar, sentir a sua pele, poxa, minha pele é assim, eu tenho essa textura, o meu rosto ele é mais oleoso, talvez ele é um pouco mais seco. Comece a sentir as diferentes texturas do seu próprio corpo. Porque, por exemplo, a pele da mão é muito mais fininha do que a do joelho. Mas não significa que a pele do joelho está errada ou a pele da mão está certa. Você entender que existem essas próprias diferenças no seu corpo, você começa a criar, a entender um pouco mais essa diferença no mundo. E outra coisa que eu falo, que aí vem da aceitação e a construção de um amor próprio, é você começar a procurar mulheres que você acha bonitas, você acha realmente bonita, mas mulheres reais. Então, assim, vai lá no Facebook da sua amiga, fulana de tal, que tem uma beleza que você acha ela bonita, mas ela não é a modelo da capa da revista. Imprime a foto dela e começa a montar um mural com várias pessoas bonitas e comuns. Por quê? O seu olhar começa a ser treinado. E o treinado você vai acabar percebendo que não existe um padrão nessas belezas. E aí, a partir do momento que você vai vendo que a beleza de uma não anula a beleza da outra, e a gente consegue ter esse olhar tão bom para o outro, a gente começa a criar esse olhar para nós mesmos. Porque a sua beleza, Estela, apesar de ser diferente da minha, não me anula. E o meu ser bonito não te anula. É você entender essas variações e acolher isso, sabe? Porque a gente consegue olhar para o outro e falar assim, nossa, como você é bonita, começar a descrever as características fora do padrão de uma forma muito bonita. Sim. Mas quando eu volto esse olhar para mim, eu não faço o mesmo. Então, eu acho que é muito importante. É isso que você comentou, Carol, me trouxe até uma dica diferente do que eu estava imaginando falar anteriormente, que tem muito a ver com o que a gente falou no comecinho da live, dessa questão dessa construção cultural que existe do que é e do que não é autoestima com relação ao padrão, né? E uma coisa que eu sinto que existe ainda e que me machuca demais quando eu vejo acontecer, não comigo, eu sinto a dor por acontecer isso com outras mulheres, que é a questão da competição. A questão da competição e da comparação. Existe um grupo de amigas, uma por alguma questão física, genética, se aproxima mais do tal do padrão da moda, do padrão imposto, né, esteticamente. Acontece o quê? Uma disputa das outras com relação àquela amiga. Uma começa a namorar, também acontece essa disputa. Então, essas são, assim, dicas de como que a gente consegue pescar no dia a dia, que a gente está indo mais na cultura da sociedade do que realmente sendo fiel a nós, né? Então, presta atenção, você olha para sua amiga e você se sente ameaçada pela beleza dela? Então, aí tá errado. Tem alguma coisa fora do lugar aí, né? Então, também isso, olhar para como a gente se sente com relação ao mundo. Toda vez que eu perco esse meu eixo de equilíbrio e de paz, o que me tirou desse eixo, né? Se me tirou do eixo é porque tem alguma coisa dentro de mim para eu observar. Então, esse seria um também. Carol, acho que nosso tempinho tá acabando. Antes que a live derrubem a gente aqui. O Instagram é danado para derrubar a gente no meio do caminho. Deixa os seus contatos, conta aí como que o pessoal te encontra. Bom, é só você entrar no Carol Tiarga, no meu Instagram, que eu respondo direct, ali tem o número do WhatsApp, porque eu realizo trabalhos online também, eu faço atendimentos presenciais e atendimentos online, mas e o meu foco principal é trazer esse olhar para si mesmo, porque sem entender a sua essência, que é isso que a gente está falando até agora, você não consegue transmitir para o outro. Sim. E
é uma coisa aqui, assim, de é o olhar para o outro e olhar para si. Bacana. Pessoal que está participando com a gente, aproveita minutinhos finais para perguntar alguma coisa que vocês queiram. E enquanto isso, eu vou pedir a opinião de vocês, até a sua, Carol. O que você acha? Eu estou pensando de ano que vem fazer um trabalho voltado para as mulheres, tipo um workshop online. E eu queria saber o que as pessoas acham. Se é legal, se não é. Estou cogitando isso lá para o ano que vem. Teremos novidades. É, essa questão da rivalidade feminina que você estava falando, quando você falou isso, eu tava. Sabe quando você volta? Isso aconteceu muito no passado. Porque de um tempo pra cá, todas as minhas amigas, as amigas que realmente ficaram, são aquelas que não existe essa rivalidade. Sim. É aquela amizade que, ai, quando eu tô mal, sim, porque somos cíclicas que nem a natureza, né? Sim, Então, sim. nasceu os picos hormonais maravilhosos. A lua mudou, meu humor mudou. E o meu olhar para mim mesma mudou. Então, dessa mesma forma, tem uma lua que simplesmente quando ela chega, a minha energia baixa, meu corpo incha, e a pessoa fala bom dia, eu já rosno. E eu tô nesse momento em que, quando você chega nesse momento, minhas amigas simplesmente olham e falam assim, elas pegam, me levam pra frente do espelho e falam, acorda, olha a mulher que você é. Então, eu acho muito importante ter essas experiências, esses grupos, porque é onde mulheres como eu, como você, e como todas as outras que já estão num certo nível, se conectam. Que a gente tem o Sim, mesmo propósito, que é o amor sim. próprio, é o autoconhecimento, é o resgate dessa deusa, é entender essa deusa, de verdade. Essa deusa é uma deusa de nutrição, é uma deusa de guerra, é uma deusa de cura. Que deusa é essa? E trazê-la. E acolher umas às outras. Sim. É, eu acho que é substituir, né, Carol, essa competição e essa concorrência Por pela apoio. irmandade, né, pelo apoio Exatamente. mútuo das mulheres, que é uma coisa que eu trabalho fortemente dentro da Mosaico Natural, é para construir isso, né, essa comunidade que as mulheres coloquem Uma uma coisa às que outras acontece cada vez adiante, para cima e vamos em frente, né? na Tiarga Consultoria, porque a minha consultoria de imagem, ela vem. A gente fala sobre maquiagem também. Eu não sou maquiadora, mas eu tenho a maquiadora, que ela tá ali nessa mesma conexão. E é a conexão de não existir regras. A gente sempre vem trazendo outras mulheres, por quê? Sozinha a gente chega. Mas de Mas mão junto, nós chegamos muito mais rápido, muito com mais longe. força e alcançando muito mais gente. Sim. Então eu acho que tem que ter essa ciranda, essa conexão, é mão dada, é pé no chão, é união e demonstrar mesmo que nós viemos e nós estamos aqui para fazer toda a diferença. Concordo, super concordo. Carol, agradeço de coração seu tempo, você ter aceitado o convite de participar aqui dessa live, ter contribuído com seu conhecimento, com seu trabalho lindo e por ter feito parte aí dessa irmandade, dessa construção que a gente trabalha tanto para colocar e para fazer com que isso funcione cada vez mais. Obrigada mesmo. Eu agradeço. E aí eu vou te fazer um outro convite. Você Claro, me convidou e eu acho que a gente está nesse momento tão de trazer mulheres e agregar mulheres. Vamos agregar? lógico, A sempre. gente vai vir com novidades para todos vocês, tanto para Carol Thiago quanto para Mosaico, sobre esse empoderamento feminino. Opa, tô dentro, sempre tô dentro.
Gente, muito obrigada por todos que estão aqui online, vendo. Obrigada mesmo. Todo mundo que Agradeço de passou, deu um oi, coração. todo mundo que ficou. Felipe ficou com a gente aí a live inteira. Um beijo, Felipe querido. Agradeço de coração. E logo mais a gente vem com novidades. Sim, logo mais novidades, gente. Um beijo. Obrigada para todo mundo e até mais. Até mais. Tchau, tchau.